Fala pessoal, beleza? Galera, seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma solda. Eu vou tentar mostrar aqui como que dá para fazer uma solda razoável tendo poucos equipamentos. Então eu não vou demonstrar técnicas muito profissionais. Existem vários canais no YouTube que já ensinam esses modos profissionais, mas você precisa de mais componentes, de ferramentas melhores e de outros materiais que muitas vezes a gente não tem. Quero demonstrar como que você faz algo razoável utilizando um ferro de solda como esse, que eu paguei aí aproximadamente R$20, e um pouco de estanho. Por incrível que pareça, faz mais diferença a qualidade do estanho do que a qualidade do ferro de solda que você está utilizando. Eu recomendo duas marcas de estanho, uma é essa daqui que é a Cobix e tem uma outra que é a Best. Dê preferência para aquelas que têm 60% de estanho, porque o estanho ele é uma liga de estanho e chumbo e também um fluido de solda. E também não esqueça de utilizar um óculos de proteção. Aqui vocês não estão me vendo, mas eu vou colocar ele para fazer todo o procedimento. Eu já fiz um vídeo demonstrando o perigo de não usar. Então é fundamental você utilizar. Bem, eu estou aqui filmando na minha bancada e obviamente eu não quero estragar ela. Eu sempre faço as soldas utilizando uma madeirinha de sacrifício. Então eu tenho aqui um toquinho de MDF, só que para ficar com uma estética mais bonita nesse vídeo, eu vou utilizar uma madeirinha mais nova aqui, que vai ficar com fundo branco, mas poderia ser qualquer pedaço de madeira. Outra dica de segurança é você nunca pegar o ferro de solda por aqui. Parece meio óbvio, mas eu já vi algumas pessoas iniciantes terem a ideia de pegar como se ele fosse um lápis, uma caneta. Então a pegada certa é sempre essa daqui. Dessa forma que você vai segurar e vai encostar no componente que você vai derreter ele. Bom, você deixa o ferro esquentar bem, alguns demoram 5, outros 10 minutos para esquentar. Se ele estiver morno, ele não vai ter um bom desempenho. Aí você pega um pedaço de estanho e faz um teste. Um detalhe que eu esqueci de acrescentar aqui é que o estanho geralmente ele tem 1 milímetro de diâmetro. Se ele for mais grosso que isso, é ruim para soldar em placas e pequenos componentes. Se ele for mais fino, pode ajudar, mas depende do caso. Se for uma solda um pouquinho maior, você vai ter que empurrar muito fio para conseguir derreter a quantidade que você precisa. Então a gente inicia fazendo um teste para ver se ele está derretendo o estanho. Você vem aqui, encosta, e você observa que ele já derreteu facilmente. Se isso não acontecer, é porque a ponta do seu ferro de solda já está suja, oxidada, ou até mesmo estragada. Então dá para você utilizar ela se você fizer uma limpeza, ou se ela já estiver muito ruim, você tem que lixar. Você pode utilizar bombril, ou uma palha de aço qualquer. Pode utilizar também um pedacinho de lixa. E a numeração pode ser 240, 320 ou um número maior, porque se ela for muito grossa, ela raspa muito a ponta do ferro. Então, se ele não estiver derretendo bem o estanho, você pode vir aqui e lixar um pouquinho. Se você não tiver a lixa, você pode pegar qualquer coisa áspera, por exemplo aqui o estilete, e limpar a ponta dele. Vai girando e vai limpando. Observe que no meu aqui, como ele ainda está bom, o estanho derrete e fica brilhando em toda a ponta. Aqui eu poderia limpar com uma palha de aço, esse excesso que está na ponta, ou então você dá uma batidinha. E ele vai cair do ferro de solda. Se você não faz procedimento inicial, você vai sofrer muito na hora de soldar. E mesmo que você tenha um ferro de solda de qualidade, se ele não tiver com a ponta boa, ele não vai ter um bom desempenho. Bom, existem várias possibilidades de solda, né? Eu vou demonstrar algumas que eu considerei as mais comuns. Então eu tenho aqui um pedacinho de fio e eu vou estanhar a ponta dele com a ideia de demonstrar como que eu colocaria ele em um componente, um interruptor. Então eu faço o seguinte, ó, um
indicador e dedão eu seguro o estanho e com o dedo do meio eu seguro o fio, o componente que eu vou estanhar. Aí eu coloco o ferro de solda em cima do fio, pressiono um pouquinho, não precisa ser muito, mas tem que ter um pouco de pressão. E aí eu vou derreter o estanho bem na junta entre a ponta do ferro e o pedaço de cobre aqui do condutor. Então vou fazer isso daqui, ó. Encostei, vou derreter. Derreti um pouquinho, continuo com o ferro lá. E aí posso derreter mais um pouco. Observe que o estanho mesmo vai derretendo e vai se espalhando sobre o condutor. Você pode girar ele para ver se ficou bom do outro lado. Pode passar o ferro aqui para ajeitar um pouquinho. E aí você já estanhou essa ponta. O erro muito comum de quem está começando é vir aqui e derreter rapidinho um pouquinho de estanho e já tirar o ferro. Enquanto que não, você tem que encostar, segurar um pouco para transferir calor, pôr um pouquinho de estanho. Quando você põe estanho, ele derrete também o fluido de solda. E isso ajuda muito a conduzir o calor para toda a superfície que você está soldando. Se uma parte estiver fria e a outra estiver quente, vai acontecer a solda fria, que é quando derrete um pouco de estanho e ele não gruda, ele não pega bem na outra superfície. Ou ele seca muito rápido e cria rachaduras internas que vão gerar mau contato. Então o segredo de uma boa solda é a temperatura de todos os componentes envolvidos. Para componentes eletrônicos, não se recomenda que você segure o ferro de solda por mais de 10 segundos sobre o componente. Aí também você pode consultar o datasheet do componente para saber qual é o tempo que você pode permanecer aquecendo ele. Bom, agora que eu já estanhei a ponta dele, eu vou cortar, porque ela ainda está muito grande para colocar em um interruptor. E agora eu vou colocar o interruptor. Eu tenho aqui o interruptor, e ele já é um caso diferente, porque é uma superfície um pouco maior. E tem componentes que não é só o contato que é maior, mas o componente inteiro é metálico. E aí vai dissipar muito mais calor. Se o ferro de solda for muito fraco, você pode ter dificuldade por causa do aquecimento. Mas um problema muito mais comum é o componente ter aqui alguma sujeira, alguma oxidação. Você vai tentar derreter o estanho e ele não vai grudar. Então você pode novamente utilizar aquelas técnicas, pegar uma lixa, passar aqui para remover a sujeira ou a oxidação. Se você não tiver a lixa, você passa também a ponta de um estilete. Aí no caso vai mais riscar do que lixar, mas mesmo assim já ajuda bastante na limpeza, pelo menos para você ter um contato melhor. E também você pode passar um bombril se você tiver, enfim. Aí eu vou prender aqui com o alicate. O alicate eu faço essa adaptação, eu coloco um elástico dobrado 2 vezes aqui. Então quando eu abro, ele tem a tendência de fechar. Isso daqui é uma gambiarra bem simples para quem não tem aquela terceira mão ou um amigo para segurar o componente para você fazer a solda. Então eu vou colocar o componente aqui. E agora vou fazer o seguinte, vou estanhar o terminal dele. Então o que eu vou fazer? Mesma técnica do fio, eu encosto o ferro de solda sobre o componente, seguro um pouquinho e derreto um pouquinho de estanho. Ele vai aquecer o restante, você vê que o estanho vai espalhando com um líquido mesmo. Você pode colocar um pouco mais ali. Aí depende do tamanho do condutor que você vai soldar nesse mesmo ponto. Aí agora eu venho aqui com o fio que já está estanhado e vou juntar os 3. Coloco novamente o ferro, deixo aquecer. Observe que tem que ficar algo homogêneo. Então movimento um pouquinho o fio aqui, ó. Segura um bom tempo o ferro. E eu tenho dificuldade para soldar porque minha mão treme muito, então se eu consigo, vocês vão conseguir também.
E aí você vê que a aparência ficou bem uniforme. Isso é um bom sinal. Não dá aquela impressão de que o fio ficou meio que colado por cima. Ele está fazendo parte de toda a solda. Se você quiser soltar e tiver com dificuldade, você sempre pode recorrer a esse recurso. Como no estanho tem fluido, então você derrete um pouquinho de estanho na ponta do ferro e quando você encostar ele na superfície, ele vai aquecer muito mais fácil. E aí fica muito mais fácil você remover e refazer a solda ou trocar o que você precisa. Outra situação comum é você ter uma emenda. A emenda também é uma superfície um pouquinho maior. Eu vou encostar, segurar um pouquinho, derreto um pingo de estanho ali para começar a conduzir o calor. E agora que ele já espalhou, eu coloco mais estanho. Deixo aquecer, posso espalhar um pouquinho utilizando o próprio ferro de solda. Aí eu vou girar o fio para ajeitar essa solda aqui, esse estanho. Aí você ajeita o quanto você achar melhor. Se você colocar muito estanho, e aqui eu vou supor que você não tem um sugador de solda, supor aqui já está muito, eu não precisava de tudo isso. Uma opção é você derreter, aquece bem e bate ele na mesa. Quando você bate, você vê que sai uma gotinha, ou seja, o excesso saiu. Por isso que é importante estar usando óculos de proteção, porque essa situação vai espirrar um pouquinho de estanho. Outra situação muito comum seria o quê? Tem aqui dois resistores, que eu conectei os terminais dele. Então vou soldar eles em paralelo. Como eles já estão torcidos, é uma situação um pouco mais fácil, porque eu vou encostar o ferro de solda e vou derreter um pouquinho de estanho. Aqui é a mesma coisa, encosto, derreto um pouquinho de estanho. Outra situação seria você conectar os componentes em uma placa de circuito impresso. Para essa situação, eu tenho aqui uma placa, eu removi um componente, eu vou pôr ele de volta só para servir de exemplo. Então o componente é esse conector. Eu vou colocar ele aqui nos furos. Encaixei. Agora eu vou girar ele e vou fazer a solda nessa ilha de solda aqui. A técnica é basicamente a mesma. Você vai encostar o ferro de solda na superfície e vir derretendo um pouco de estanho. Até você sentir que ele molhou o componente, ele dá uma espalhadinha e adere melhor na superfície. Aqui encosta, derrete um pouquinho de estanho, segura um tempinho para ele aquecer bem o componente e remove. E aí está feita a solda do componente. A última situação que eu queria mostrar aqui, que é o que eu acho mais complicado, é você soldar um componente direto no outro. Em algumas montagens na internet a gente vê com frequência o pessoal fazendo o seguinte trabalho. Vamos supor, eu tenho aqui um transistor, e aí eu tenho aquele resistor que eu já soldei, e eu quero conectar o terminal dele direto no terminal do transistor. Então tá aqui de lado, mas vai ser essa solda aqui. Eu vou tentar pegar o terminal lateral dele. Aí é claro, se fosse uma montagem real, eu ia cortar o máximo dos terminais para deixar bem juntinho, né? Aqui é só uma demonstração. Então o que você faz? Você pega um pouquinho de estanho na ponta do ferro de solda, vem aqui no componente e passa ele para que fique um pouquinho de estanho no terminal. Então fica ali quase uma sujeirinha de estanho só. Aí você vem aqui no outro componente, também tem que preparar ele. Passa esse pouquinho de estanho aqui na ponta.
Se for preciso mais, depois eu vou fazer uma outra tentativa. Como eu disse, esse é o tipo de solda que eu mais tenho dificuldade. Então agora eu vou encostar um componente no outro e vou passar o ferro de solda sobre ele. Você vê que minha tremedeira me atrapalha um pouco, mas ainda assim deu certo. Tá aqui a solda. Claro que aí com prática você vai ajeitando, vai fazendo algo melhor. Mas as dicas básicas são essas. Então com isso eu espero ter ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, você pode me ajudar dando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.